Bom, então. Vamos lá começar aqui. Ah, Talvez seja esquisito começar. Talvez seja um motivo de desonra começar um episódio se auto-justificando, né? Ai, nossa, ele está começando a gravar isso daqui já se justificando, não sei lá, mas. Eu queria comentar um pouco sobre o próprio podcast por um minutinho, 2 minutinhos antes de prosseguir, né? Algo que eu esqueci de comentar um pouco no episódio 1 sobre os motivos pelos quais eu faço o podcast. E eu uso isso daqui até como justificativa em algum grau dos comentários que eu vou estar fazendo. É registrar o meu processo de aprendizagem nesses podcasts. Eu comentei que o podcast ele é algo menos acabado, mas que vem mais da garganta, sem uma profunda preocupação com a acurácia dos argumentos, com a lógica precisa e formal do que eu estou falando. Justamente porque desse modo eu consigo registrar um pouco mais o processo de aprendizagem que eu vou estar tendo ao entender esses animes e estudar teoria literária, teoria do audiovisual e coisas assim do tipo, né? Meu ponto é que eu estou aprendendo muitas coisas. Eu estou estudando bastante teoria literária, teoria do cinema, teoria de animação. Ainda estou em um processo de conhecer muitas obras. Por exemplo, vou estar comentando sobre o Yuru Camp aqui hoje, né? Yuru Camp é um anime da Kirara, né? Quer dizer, o mangá é da Kirara, né? Kirara Magazine. E ao mesmo tempo ele tem também uma sensibilidade do Yashikei. E para comentar com grande precisão sobre essas coisas, eu precisaria, em tese, ter um conhecimento grande de obras do gênero Yashikei e o conhecimento grande de obras da Kirara, porque Yuru Camp vai, de alguma forma, se dialogar com essas duas tradições dentro dos animes, né? A tradição dos Yashikei e a tradição dos Kirara, reorganizando as convenções desses gêneros da sua própria forma, com seus próprios propósitos. E o ponto justamente é que eu quero trocar os meus comentários mesmo que eles estejam incompletos, é isso que eu queria falar. Minha análise aqui sobre o Eurocamp é uma análise que está em processo de construção ainda. Até porque foi a minha primeira vez assistindo Eurocamp recentemente. Shimeji Simulation, por exemplo, que foi meu podcast passado, eu li pela terceira vez o mangá, então eu acho que minha análise ela já está um pouco mais consolidada naquele ponto. Agora eu tô basicamente compartilhando minhas primeiras impressões sobre o Eurocamp. Então muitas coisas que eu vou falar aqui são hipóteses, são tentativas de definir, de encontrar uma unidade para essa obra de 24 episódios e um filme que é Eurocamp. Encontrar unidade para algo que é bem expansivo, bem diverso e traz muitos assuntos que é esse anime. Enfim, feito esse comentário rápido aqui, toca a vinheta. Shiny days, Atarashi Kande, they go my way. Woo, can you feel? Brand new world. Bom, então, começando aqui sobre Eurocamp, eu queria começar falando sobre a Rin e a Nadeshiko. A Rin e a Nadeshiko são personagens que tem personalidades diferentes, e esse daí acho que é um dos pontos que você percebe logo de cara que a maioria das pessoas discutem quando elas começam a falar sobre Eurocamp, né? Você tem a Rin introvertida e a Nadeshiko extrovertida. E Eurocamp vai atuar de certa forma como um anime de aproximação entre os distantes. Eu diria que essa é um dos principais princípios de Eurocamp, está nessa aproximação entre coisas diferentes. Não só na aproximação, como também na mistura, mas eu já vou chegar lá. Arin, ela é uma personagem introvertida que gosta de acampar solo, acampar sozinha. Inclusive é bem interessante a maneira como o anime retrata essa introversão da Arin, porque Arin não é de maneira alguma uma personagem chata, de maneira nenhuma. E o que eu quero dizer com isso é tipo, o anime ele não caiu na falta de habilidade de representar um introvertido de uma maneira que ele seja simplesmente alguém calado. Muitas vezes a Arin é calada, principalmente no acampamento solo, porque ela tá sozinha, ela não tem com quem conversar, né? Mas ela tem
ela conversa com o ambiente, de certa forma, mesmo quando ela não conversa com outras pessoas. Você pode ver logo nos primeiros acampamentos que ela aparece, ela interage com as estátuas de cachorro, ela interage com os cachorros, ela conversa de alguma forma, ela relata os seus pensamentos sobre a paisagem que ela está vendo e coisas do tipo. Ela tem esse diálogo solitário com o lugar no qual ela se insere. É como se ela se mesclasse em algum grau com aquele ambiente. E ela tem o seu próprio senso de humor naquilo. Ela ironiza, ela desafia, de certa forma, até o ambiente dela, né? Quando, por exemplo, ela tá, sei lá, andando em algum lugar e ela vê um bagulhinho lá, uma lembrancinha e tal, que custa uma certa grana, de um cachorro lá, tipo, meio que uma estatuazinha de um cachorro, tá ligado? E ela começa meio que discutir com aquela estátua, falando, não, você não vai fazer eu gastar dinheiro com você, não, e no fim ela vai lá e gasta dinheiro. O ponto é que existe uma certa disputa, um engajamento ativo que ela faz em relação ao ambiente quando ela tá acampando. E isso é uma parada legal da introversão, da maneira como ela é representada em Urukemp. E Arin, enquanto introvertida, ela passa ao longo do anime por um processo em que ela acampa com o grupo em mais momentos. Você tem acampamentos solos da Arin acontecendo ao longo de todo o anime. Inclusive a estrutura narrativa dele mostra como ela em nenhum momento larga a sua predileção pelo acampamento solo, né? Porque ele vai meio que intercalando os acampamentos em grupo com os acampamentos solo. Ele não esquece em nenhum momento que a Arin continua acampando solo. Então isso mostra que o acampamento em grupo não venceu, entre aspas, a predileção dela pelo acampamento solo. Mas mesmo no acampamento solo, ela conserva uma liberdade de ter os seus momentos mais sozinhas. Eu lembro quando na segunda temporada, lá pro arcozinho final, os últimos 5 episódios em que elas fazem uma viagem lá em grupo, que ali simplesmente uma hora que ela acorda mais cedo que todo mundo, ela pega a moto dela e ela vai para as termais sozinhas. Ela fala, nossa, que legal que é ter tudo isso daqui para mim, né? Então ela conserva ainda o seu poder de apreciar a solidão, de interagir com o ambiente e não com outras pessoas. Mesmo acampando em grupo. Ela acampa em grupo, mas sob seus próprios termos. É isso que é interessante. E por outro lado, você tem a Nadeshiko. Que a Nadeshiko é muitas vezes comparada pela própria Arin a um cachorrinho. Ela é bem extrovertida, ela é brincalhona, ela é carinhosa, claro, tipo, bem ativa. Acho que a atividade é o principal traço aqui nessa questão da comparação com o cachorro, da metáfora com o cachorro, né? Come bastante também, outro traço da personagem. E também ela vai passar por um processo de, na segunda temporada, buscar o acampamento solo também. Ela tem um acampamentozinho solo que ela faz. E ela continua preferindo ainda o acampamento em grupo, na maioria das vezes. Entretanto, é legal até que quando a gente fala do acampamento solo, ao mesmo tempo que a Arin conserva o acampamento em grupo sob seus próprios termos, Arin no caso, né? A Nadeshiko também conserva no acampamento solo a sua própria liberdade de ser extrovertida. Você pode ver que quando o acampamento solo aparece no anime, o principal acontecimento daquele acampamento solo é a Nadeshiko se enturmando com estranhos, uma atividade de extroversão, de interação com pessoas e não necessariamente com o cenário, como é o que a Arin faz. Então, mesmo no acampamento solo da Nadeshiko, ela também conserva a sua predileção, os seus próprios traços de sensibilidade, digamos assim. E essa sensibilidade, a sensibilidade da introversão da Arin e a sensibilidade da extroversão da Nadeshiko, ela vai ser espalhada pelo audiovisual, pela linguagem audiovisual, linguagem visual principalmente do anime, ao longo de todo o seu runtime, assim, né, de toda a sua duração. Você tem espalhado em vários momentos de interações entre os personagens, as interações engraçadinhas que os personagens fazem. Você tem a linguagem visual que recorre mais ao moeblob, digamos assim. Você tem a câmera focando mais nas personagens, planos que enquadram as personagens mais de perto, elas ocupando a maior parte do plano. Você tem uma
uma variação na animação, tipo, no design das personagens, o modo como o design das personagens é representado em cada situação. Em algumas situações mais caricato, quando as personagens estão mais zoando ou mais sendo bobinhas entre si, ele recorre a essa moificação, digamos assim, moificação não, a simplificação dos traços da personagem nesses momentos. E também nessas interações entre personagens mais bobinhas e tal, e até em alguns momentos solos, inclusive esse é o meu ponto aqui, né? Esse humor do anime ele tá muito ligado a um certo grau de imaginação, de certa forma. Você pode ver que as personagens, quando elas zoam entre si, elas zoam de uma maneira que elas atuam, elas performam a zoeira, de certa forma. É como se elas fossem bobinhas, conscientes de que elas estão sendo bobinhas e se divertissem com isso de algum fato. Às vezes elas fazem umas imagens, tipo, acontece alguma coisa e elas imaginam uma situação absurda a partir daquilo que aconteceu. E nisso o anime ele mostra os pensamentos das personagens, tipo, retrata os pensamentos dela de maneira visual e e de maneira mais ou menos simplificada para dar a entender que aquilo é um sonho de certa forma. Esses momentos mais imaginativos de zoeira, assim, entra até naquilo lá que eu estava comentando sobre o próprio senso de humor da Rin ser algo que se manifesta quando ela está sozinha, quando ela está acampando solo. Em vários momentos em que ela está acampando solo, em vários não, em alguns momentos em que ela está acampando solo, você vê essa linguagem visual mais caricata do Moe Blob, de certa forma, aparecendo nos seus pensamentos, na forma como ela interage, como ela imagina o ambiente ao redor dela. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa estética da interação pessoal, ela permeia o anime além de momentos que estão apenas representando uma interação pessoal entre os personagens, mas é algo que se mistura também aos momentos de solidão, de certa forma. E por outro lado, você tem também a estética do Yashikei, de certa forma, né? Por exemplo, quando a Arin está reconhecendo o lugar em que ela vai acampar e ela está caminhando sozinha, você tem esses planos mais afastados da personagem que mostram de maneira bem detalhista o ambiente em que ela está, com bastante detalhe nos desenhos, nos backgrounds, eles são bem detalhados, e você vê a personagem meio que se misturando aquele background, como se ela se integrasse plenamente o ambiente ao redor dela. Em vez de você retratar, por exemplo, esse background, né, esse cenário, de uma perspectiva mais subjetiva, mais próxima da personagem. Você, ao invés de usar aqueles planos mais próximos das personagens que fazem parte da estética de interação que eu acabei de descrever, que poderiam privilegiar as reações das personagens nesse ambiente, você tem esses planos mais afastados. E o resultado disso é que a personagem se integra muito bem com o ambiente ao redor dela. É como se a sua subjetividade se dissolvesse pelo ambiente. A subjetividade das personagens passa a ser também as árvores, as montanhas, o vento. Tudo isso está misturado à subjetividade das personagens. Não é a subjetividade da personagem não é algo que está somente nela, mas está também no ambiente. Ela se encontra no ambiente, de alguma forma. Os movimentos de câmera também, na maior parte das vezes você vê a câmera em planos fixos, ou seja, que você não tem o movimento de câmera, ou em pans, né, pequenos movimentos de câmera bem lentos, sem uma velocidade grande na forma como a câmera se mexe. Como se a câmera revelasse lentamente o cenário. Mas esses movimentos lentos, essa ausência de movimentos bruscos, esses movimentos lentos, esses planos fixos, eles dão uma sensação de estabilidade naquele ambiente. Aquele ambiente onde a personagem relaxa é um ambiente também onde a câmera relaxa. A câmera relaxando bota o espectador em uma sensação de relaxamento junto da personagem. É isso que eu quero dizer. E essa a subjetividade da câmera que mostra a personagem se integrando, que mostra um ambiente estável, é o que vai estar passando essa sensibilidade do Yashi nas personagens. E como é próprio do Yashi, aliás, uma característica muito importante do Yashi que está ligada a tudo isso que eu estou falando aqui agora é o retorno ao sensível,
a você retratar a sensibilidade imediata. Por exemplo, se você pega tem um artigo, eu não lembro o nome dele agora, eu acho que é Yashikei and the Aesthetics of the Calm, alguma coisa assim. Mas Yashi Literature and the Aesthetics of the Calm. Não, perdão, é Ambient Literature and the Aesthetics of the Calm. Esse é o nome do artigo. Eu vou colocar ele na descrição. Infelizmente ele não tem em português, mas eu vou botar o nome do artigo na descrição. Ele é um artigo sobre literatura, Yashi. Literatura que busca. Que busca colocar o leitor em um estado de cura, em um estado de contemplação. E essa literatura, ela usa o narrador, as personagens, muito como veículos para situar o leitor sensorialmente naquele ambiente. Esse artigo ele dá um exemplo de uma descrição em que a personagem está sentando numa cadeira. E a maneira como aquele livro que o artigo está usando como referência descreve o personagem, a personagem sentando numa cadeira, descrevendo o movimento da mão reconhecendo o material que está na cadeira, descrevendo a personagem sentando na cadeira e sentindo o seu corpo tocar no móvel, e a maneira como ele sente a garganta borbulhar um suspiro de conforto. Essas imagens bem sensíveis, a forma como você vai acompanhando a mão da personagem que reconhece pelo tato aquela cadeira, é algo que te coloca em um estado predominantemente sensorial em relação àquele ambiente. E esse estado sensorial, ele afasta as preocupações da mente, de certa forma. E isso acalma. Isso traz o personagem em uma condição de contemplação e meditação. O que eu queria dizer é que aquela linguagem visual do Yashi que eu estava descrevendo aqui, que está ligado aos planos mais afastados, e essa integração do personagem ao seu ambiente, justo tudo aquilo que eu acabei de falar sobre literatura Yashi, esse estado de mente Yashi também está ligado à comida. A comida é algo predominantemente sensorial. E em Yuru Camp, você tem bastante comida, você sempre tem as personagens cozinhando nos acampamentos, ou parando no meio da estrada para comer em algum lugar. E nesse momento, a maneira como o anime te prende sensorialmente nas sensações que aquelas personagens estão passando por meio da comida, dando um certo detalhe às expressões faciais que elas fazem, mostrando a maneira como elas comem, tipo, sem uma montagem rápida, mas apreciando aquele momento em que ela está comendo, se demorando naquele momento. Você tem cenas longas em que as personagens comem. É isso que eu quero dizer. Enfim, você tem todas essas questões aí da linguagem visual de Yuru Camp, e o que eu estou querendo dizer é que com essa mescla na linguagem que está repassando todo o anime, inclusive tipo, tanto as situações em que a Nadeshiko está acampando, quanto as situações em que a Arin está acampando, exibem variações de traços dessas duas sensibilidades na linguagem visual. Isso mostra como a liberdade que as personagens alcançam através do acampamento, elas têm algum grau de mistura dessas sensibilidades. Embora Arin, justamente Arin, enquanto ela vai progredindo na sua jornada de personagem, ela vai acampando também em grupo, mas ela não perde o seu gosto pelo acampamento solo. Ela também tem uma certa mistura com a sensibilidade que a Nadeshiko vai mostrar ela, a sensibilidade dentro da interação pessoal, da extroversão, de certa forma. E embora isso esteja sempre hierarquicamente submetido à sensibilidade predominante que a personagem manifesta, que é a sensibilidade da introversão, ainda assim é algo que se manifesta em algum grau nela. Mesma coisa com a Nadeshiko. A Nadeshiko é principalmente uma personagem extrovertida, mas esses momentos mais sensoriais aparecem principalmente por meio do sono. Você tem passagens em que a Nadeshiko está com sono, que tem tem uma certa duração de tempo de tela nessas passagens, uma certa relevância dessas passagens, até mesmo em um clímax de um episódio, que eu já vou comentar daqui a pouco, tem a ver com o sono da Nadeshiko, e também por meio da comida, que nem eu disse, que faz a Nadeshiko apreciar esses momentos de solidão, de certa forma, esses momentos de retorno ao sensível, de integração ao ambiente, que é justamente a sensibilidade predominante da Arin. Mas na Nadeshiko isso daí vai estar, é claro, subordinado à sensibilidade predominante dela, que é
a sensibilidade da extroversão e da integração em grupo, do acampamento em grupo. Mas essa mistura, esse certo mistério na forma como as duas coisas se integram, é o que vai muitas vezes levar a catarse nos momentos mais catárticos de Yuru Camp. A catarse de Yuru Camp está muito ligada naqueles momentos mais pra frente do episódio em que você vê uma vista deslumbrante, as maravilhas do acampamento se revelando aos personagens. Mas a catarse não vem meramente de você ver aquela vista, porque aquela vista é algo que você estava antecipando provavelmente desde o começo do episódio. Mas a forma como aquela vista revela uma realização da liberdade plena das personagens. A liberdade aqui entendendo como as personagens se realizando plenamente enquanto seres humanos. O exemplo que eu vou dar aqui primeiro tá no episódio 3 de Yuru Camp. E, inclusive, só comentando, eu esqueci de falar isso, essa realização plena da liberdade muitas vezes está ligada justamente a essa mistura de sensibilidades que as personagens manifestam. No episódio 3 de Yuru Camp, que eu tava falando, você tem o clímax do episódio, que é um clímax que eu chorei porque ele é muito bonito. É um clímax em que a Nadeshiko está sentada de uma forma muito sonolenta e ela vê o nascer do sol. Que é uma cena bem simples, mas ela traz muitos sentimentos. Porque você tem, por um lado, a resolução ativa da Nadeshiko de acordar mais cedo e ver o nascer do sol, ver aquilo que ela estava empolgada para ver, um envolvimento ativo e extrovertido com o ambiente. Extrovertido não, né? Mas é ativo com o ambiente, que demonstra a energia que a Nadeshiko tem enquanto personagem. Mas aquilo tá balanceado pelo soninho que ela tá sentindo naquele momento. Ela vê o pôr do sol quase que de olhos fechados, quase que dormindo, mas sorridente de poder contemplar aquilo. E essa mistura de sentimentos faz com que a Nadeshiko seja, sei lá, um corpo fofinho em ascensão naquele momento, sendo abençoado pelo nascer do sol. E no reconhecimento tanto do lado mais sensível e mais sonolento da Nadeshiko, quanto do seu lado mais ativo, e a integração dessas duas coisas naquela cena faz com que aquilo seja profundamente catártico, porque aquilo é uma manifestação completa da Nadeshiko enquanto ser humano. Ela alcança plenamente a sua liberdade naquele momento, de certa forma. É muito louco você pensar isso, mas aquela cena é muito bonita, mesmo uma cena aparentemente simples. Outra cena muito bonita, que também me fez chorar, é no episódio 5 da primeira temporada. Que é quando a Arin tá acampando solo e a Nadeshiko tá tendo o primeiro acampamento em grupo com a Chiaki e com a Inuko, né, do clube lá da escola. E o episódio vai intercalando cenas do acampamento solo da Arin com cenas do acampamento em grupo da Nadeshiko. E no final do episódio, quando já tá de noite, a Nadeshiko manda uma foto da vista que elas tinham do lugar que elas estavam acampando pra Arin por meio do celular. A Arin vê aquela foto, sai do acampamento e manda uma foto da vista que ela via para Nadeshiko. E se você for reparar, a forma como isso é mostrado para o espectador acontece da seguinte maneira. Primeiro a personagem tira uma foto, só que você vê a personagem tirando a foto e você não vê o que ela está tirando a foto. Em seguida ela manda essa foto para outra pessoa, a pessoa vê a foto e você espectador, está vendo a reação da pessoa que está reagindo à foto que ela recebeu. E só depois que a pessoa reagiu àquela foto é que a gente vê de fato a foto que foi tirada. O que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma surpresa que torna esse momento catártico, que não está meramente na vista, mas é uma surpresa com a interação, com a aproximação das duas personagens distantes espacialmente e sensivelmente, mas que na tentativa delas de se aproximarem, a tentativa ativa que a Nadeshiko tem de se aproximar da Arin, a tentativa ativa que a Arin tem de se aproximar da Nadeshiko, elas revelam algo inusitado, que é tanto a vista quanto justamente essa aproximação uma com a outra. E você tem aquilo lindamente sendo integrado num shot perfeito que você vê a Arin do lado esquerdo da tela e a Nadeshiko do lado esquerdo da tela contemplando cada uma as suas vistas. E eu não sei o quão claro estou sendo sobre isso, mas novamente a manifestação plena da liberdade das personagens, elas se realizando enquanto seres humanos através daquela vista e daquela interação que elas estão tendo.
Mas aproveitando o gancho dessa cena em específico, eu tenho que falar do MVP de Eurocamp pra mim, que é a internet. Pasme, Eurocamp é um tratado sobre a web amizade. Não, mentira, elas não são web amigas, mas é um tratado sobre o papel da internet na aproximação dos distantes. Porque a internet não só aproxima a Arin e a Nadeshika enquanto distantes em personalidade, mas enquanto distantes geograficamente. Só que perceba, Eurocamp é um anime sobre o campo, é sobre a vista que você está tendo, sobre a comida que você está comendo. Era muito fácil Eurocamp fazer com que a internet se tornasse um distrator, como algo que tira as personagens daquele presente que elas estão vivendo. Muito se diz sobre a internet hoje em dia como algo que atrapalha a convivência, que afasta as pessoas de viverem o momento. Desliga o celular e olha a vista. Só que veja a forma como Eurocamp mostra as conversas visualmente ao longo do anime. Você vê as mensagens que as personagens estão trocando em um canto da tela, só que no fundo da tela você vê, por exemplo, a Arin dirigindo a moto e o background das vistas enquanto ela dirige aquela moto. Ou então você vê Arin tipo, reconhecendo o ambiente do acampamento e novamente no cantinho ali você vê as mensagens sendo trocadas. Ou seja, você não vê a personagem se desconectando daquele ambiente, parando, abrindo o celular e digitando a mensagem. Você vê as mensagens sendo trocadas em tempo real enquanto as personagens apreciam o presente. Então, dessa forma, a internet não é algo que desconecta as personagens daquela vivência do acampamento. Ela é algo que complementa, que torna aquela vivência mais rica. Isso é muito legal, a forma como o Eurocamp faz isso. E como eu sou uma pessoa que usa bastante internet, que tem várias web amizades, eu me senti representado, tá ligado? É legal você ter essa representação das coisas positivas da internet. Eu sou bem crítico a muitas coisas da internet. Tem várias coisas da internet que eu acho que é a maldade humana no mundo, tá ligado? Mas eu também adoro a internet. A internet me proporciona muitas coisas boas, me proporcionou contato com pessoas que eu adoro. E é legal ver esse lado mais positivo da internet sendo representado também em um anime, como algo que enriquece a experiência das personagens e não como algo que distrai elas. E no meio de tudo isso, de toda essa busca por liberdade que aparece em Eurocamp, a liberdade como a realização das personagens enquanto seres humanas, você vê que Eurocamp é também um anime muito didático. Eu lembro que existia, que quando o Eurocamp lançou, teve aquelas notícias de que Eurocamp levou a um boom de acampamento no Japão, né? As pessoas saíram mais para acampar depois que o Eurocamp lançou. E isso se deve ao fato de que Eurocamp é muito didático, tanto no sentido mais óbvio, que você tem várias passagens em que um narrador explica como montar uma barraca, como preparar uma receita e coisas do tipo, quanto no sentido mais narrativo e social, porque Eurocamp dá um foco grande às personagens indo trabalhar para conseguir dinheiro para acamparem. E da mesma forma você mostra as personagens inseridas na sociedade de consumo. Você vê as personagens lendo revistas de artigos sobre acampamento. Você vê as personagens indo à loja de artigos que vendem coisas sobre acampamento. É como se Eurocamp fosse um manual de acampar, mas não simplesmente um manual de como você realiza os procedimentos técnicos do acampamento, e sim um manual de como acampar na sociedade capitalista japonesa. Eurocamp você vê as personagens buscando a liberdade no campo, fora, afastadas dessa vida capitalista, de certa forma, da vida da escola, da vida do trabalho, mas você vê todo esse trabalho, tipo, essa questão das personagens buscando um emprego e comprando consumo como algo que faz parte dessa experiência, como algo que está integrado ao acampamento. O acampamento dá sentido a todas essas coisas. O trabalho, o consumo faz sentido porque ele sustenta um hobby, ele faz com que as personagens sejam mais livres no sentido humanitário da palavra, dentro daquilo lá. E até aí, tipo, entra um ponto que em um certo momento isso fez com que eu me distanciasse um pouco mais de Eurocamp, eu achasse que o anime não estava tão legal em alguns momentos,
Porque na maior parte das vezes isso daí aparece como algo bem neutro, que tipo, só tá lá na experiência, tipo, essa questão do didatismo de Eurocamp, do didatismo social de Eurocamp, como algo que tá lá, só que tipo, principalmente na primeira temporada, isso daí não interfere muito, tá ligado? Tipo, o foco principal ainda é o acampamento, são as maravilhas do acampamento, e aquilo aparece, é claro, como algo natural, porque os personagens precisam de dinheiro para fazer aquilo. Mas na segunda temporada, eu acho que demora uns 4 episódios até que você tem alguma cena das personagens na escola. As personagens são quase que adultas na segunda temporada de Eurocamp já. Você vê poucas cenas delas na escolas e você vê muitas mais cenas delas falando sobre trabalho, falando sobre consumo e coisas do tipo. E, novamente, isso não atrapalha a experiência quando o anime não dá um foco tão grande naquilo. Só que quando o anime dá um foco maior naquilo, eu acho que nos episódios 4 e 5 de Eurocamp eles são quase que exclusivamente focados nessas questões. Embora esses episódios tenham cenas legais, como o Anadeshiko presenteando a irmã dela, ou o Anadeshiko, tipo, correndo sozinha no metrô e tipo percebendo que ela queria acampar solo, aquela cena inclusive é realmente muito boa. A maioria das interações que as personagens têm, os momentos mais bobinhos e cômicos, eles parecem mais. Eles não têm a mesma alma de quando essas interações acontecem no acampamento, de quando essas interações acontecem em um ambiente que permite as personagens se realizarem plenamente em si mesmas. Elas parecem mais infantis, de certa forma, em um ambiente que não é tão infantil. O que não é exatamente um problema por si só. Não tem problema você retratar a ingenuidade das personagens enquanto crianças que estão descobrindo os poderes que vêm com você ter dinheiro do seu trabalho. Não teria problema de você retratar isso daí de maneira ingênua, tipo, retratar a ingenuidade das personagens, mas eu sinto que o retrato disso é ingênuo por si só, de alguma forma, sabe? Existe uma carga ali que parece que o anime ele circunda, mas ele não entra e parece que ele está meio que tentando evitar aquilo de alguma maneira, que pessoalmente acaba atrapalhando um pouco para minha experiência, porque isso não é compensado pelas maravilhas do acampamento. As personagens estão afastadas daqueles momentos mais catárticos e mais naturais de quando elas estão na primeira temporada e o anime é mais focado naquilo, ou posteriormente, após esses episódios que o anime volta a sensibilidade mais da primeira temporada de maneira fenomenal. Esses 2 episódios em específico eles pareceram um pouco deslocados para minha experiência de Eurocamp, mas felizmente isso é mais do que compensado por uma experiência maravilhosa na maior parte do tempo. Eurocamp é um anime bem relaxante, é um anime bem catártico, como eu disse, e que trata de questões que são mais complexas do que parecem à primeira vista. Como eu disse, essa mistura entre introversão e extroversão, entre a sensibilidade dos personagens, é algo que, embora possa ser descrito em termos simples, como simplesmente um retrato de introversão e de extroversão, a maneira como isso é representado é cheia de nuances. E essas nuances tornam Eurocamp uma experiência muito rica, como um anime que revela algo sobre o ser humano e que eu considero uma experiência super valiosa. Dito isso, a minha parte favorita de Eurocamp foi o filme. Mas eu não vou comentar muito sobre o filme nesse podcast, porque eu gostei muito do filme, eu quero rever ele antes de falar alguma outra coisa sobre o filme, tá ligado? Eu adorei o filme é perfeito. Tipo, esses probleminhas que eu falei que eu tive com o Eurocamp, que, tipo, embora pequenos, foram alguns probleminhas, eles são mais do que compensados pelo tratamento excelente que o filme dá. Embora o filme tenha uma proposta diferente de Eurocamp, o filme ele tem um objetivo externo muito mais forte, que dá uma coesão maior e mais dramática a todos os acontecimentos que o filme retrata, enquanto os episódios de Eurocamp são mais uma justaposição de pequenos acontecimentos linearmente dispostos, mas que não tem uma ligação dramática entre si tão forte assim. No filme existe uma ligação dramática bem forte, que é o objetivo das personagens de montarem o acampamento, né? E o filme mostra todas essas pressões da vida adulta e tipo, como isso em alguma forma pode tolher até a liberdade que as personagens buscam realizar através do acampamento.
mas que as personagens precisam usar essas forças que reprimem a seu próprio favor e integrarem elas na própria vivência que elas buscam construir com o acampamento que elas estão fazendo. Tudo isso sem abandonar completamente as experiências menos épicas, tipo, épica aqui entendido como algo mais heróico, como algo mais externo que dá uma grande liga narrativa aos acontecimentos. É... O filme integra essas duas coisas muito bem. Mas eu não vou falar muito sobre o filme, como eu falei tanto sobre o anime aqui agora, porque eu sinto que o filme é uma coisa à parte, o filme é a sua própria experiência. E eu quero rever o filme mais uma vez, porque primeiro porque eu adorei, segundo porque eu acredito que eu precise dar mais. Fazer mais anotações sobre essa coisa à parte que é o filme. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu vou encerrar o podcast por aqui. E deixe os comentários aí se vocês gostaram, se vocês quiserem discutir sobre as coisas que eu falei. Novamente, aqui são muitas hipóteses que eu levantei pra gente tentar entender essa coisinha chamada Yuru Camp. Mas é isso, galera. Fiquem bem e até a próxima.